Olá, o meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o Pai Nosso, sobre a prece do Cristo Jesus, o Pai Nosso, também chamada de oração dominical. Eu acho interessante esse assunto. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no setor preces uma fala bastante interessante pelos Espíritos, interpretando a prece do Pai Nosso. E eu achei interessante o assunto e resolvi gravar um vídeo. Porque alguns de nós não consideram que tenhamos falado com Deus se não repetimos a oração do Pai Nosso nas nossas reuniões religiosas, na hora de dormir, na hora de acordar, simplesmente recitar a prece do Pai Nosso conforme a apreendemos no berço religioso cristão, do qual nós somos oriundos, seja espírita, seja católico, seja protestante, enfim. Alguns, inclusive, chegam a impor aos adeptos da sua crença que repita dezenas de vezes a oração do Pai Nosso a título de penitência. Penitências pelos erros praticados e confessados a um seu igual, porém com autoridade religiosa para agir em nome de Deus, segundo o entendimento da religião que professam. E nós respeitamos, deixamos isso bem claro. Isso tudo é muito comum, então, entre católicos e protestantes. E nós respeitamos, eu digo uma vez mais, para que não sejamos mal interpretados. Não deveria ser assim, mas ocorre também entre nós, os espíritas. Muitos dirigentes de centros espíritas, eu já vi isso, né? Exigem de seus expositores a obrigatoriedade de recitarem o Pai Nosso nas reuniões. Eu digo, repito, testemunhei isso algumas vezes em centros espíritas que visitei. Um irmão meu foi falar no centro espírita, fazer lá uma pequena palestra, uma pequena exposição, 15 minutos, 20 minutos, mas recebeu a recomendação de que não deixasse de fazer o Pai Nosso antes e após a sua pequena exposição, que era a regra da casa. Isso talvez então aconteça conosco, os espíritas, porque somos, na maioria, oriundos do catolicismo e do protestantismo, na minha família mesmo, né? Meu pai era católico, apostólico, romano, de nascença, batizado, crismado, e a minha mãe era da Congregação Cristã do Brasil, toda a família dela também lá batizados. Ambos, depois de casados, então, se tornaram espíritas por motivos que não cabe aqui mencionar agora. Então, talvez porque sejamos, na maioria, então, oriundos do protestantismo e do catolicismo, repito, esse atavismo religioso fala alto em nós. E nós queremos dar à doutrina libertadora, ao espiritismo, os costumes do nosso berço religioso, estes ainda bem vivos em nós. Então, nós precisamos lembrar que Jesus, ao fazer a sua prece, ele ensinou aos discípulos de então e aos que hoje repetem a sua oração, como falar com Deus. Como falar com Deus. A oração do Mestre é sem contradita nenhuma, irrepreensível. Porém, ela resulta do estado espiritual de um espírito puro que bem conhece o Criador e o ama com sua consciência espiritual de pureza, e consciência essa que nós ainda não alcançamos. Por isso Jesus disse lá aos seus discípulos, né, quando quiser falar com Deus, diga. E esse diga foi exemplificativo, né, ao orar então, ao recitar então o Pai Nosso. Nós chamamos de Pai Nosso. Nós outros então, diferente de Jesus, da nossa parte, nós nos limitamos a repetir a bela oração do Mestre, com respeito e reverência, torno a dizer, sem dimensionar, entretanto, o alcance de suas proposições. A dimensão espiritual alcançada por Jesus nós ainda não alcançamos. Utilizamos a prece do Cristo Jesus como mantras pelo vigor das suas expressões, desejando, quem sabe,
por vezes, né? Dobrar a vontade de Deus pela nossa causa, garantir o nosso lado, né? Nas questões que nos interessam mais imediatamente. Mas como resolver isso sem melindres e acusações de heresia para com a prece do Cristo Jesus? A resposta foi dada por Allan Kardec, quando nos concitou o exercício da análise, o exercício da análise dos problemas que se nos fossem apresentados. Se esse é um problema, meramente repetir a prece do Cristo Jesus, sem dar a nós mesmos a oportunidade de criarmos a nossa prece, se esse é um problema, então vamos lembrar. Disse o Mestre Jesus: Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que estás nos céus. Por que Jesus disse isso? Porque ele bem sabia, e as criaturas ainda não sabiam, e poucas as criaturas de hoje o sabem com clareza, de que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, porque em tudo e todos Deus está. Deus de tudo, absolutamente de tudo sabe, e tudo pode. E Jesus sabia disso, por isso ele disse: Pai nosso que estás no céu, está na terra, está em toda parte. Jesus sabia ser Deus único e absoluto, coisa que nós só ficamos sabendo quando se iniciou na humanidade o ciclo da religião do Deus único, porque até então éramos adoradores de muitos deuses e ainda muitos e muitos de nós o somos. Mas Jesus sabia ser Deus único e absoluto, e de que tudo resulta da sua divina vontade para nosso progresso. Nós, então, da nossa parte, ainda hoje não cremos nisso com muita segurança, e nós elegemos, então, santos e espíritos, santos da nossa devoção, espíritos da nossa confiança, para nossos protetores. Lembro que a minha avó, religiosa católica, me consagrou a São José, para que ele protegesse durante toda a minha vida. Minha avó católica fez isso, né? Os espíritos, então, que são da nossa confiança, têm, na nossa ótica, também o mesmo dever do santo a quem fomos consagrados. E até nós os tratamos muitas vezes como servos da nossa vontade, tanto o santo quanto o espírito. Nossa vontade deseducada, esquecidos de que todos viemos de Deus e que nada ocorre sem a permissão dele. Cegos pelo orgulho, nós, né? Nós ainda continuamos cegos pelo orgulho, porque nós não reconhecemos Deus nas suas obras. Orgulhosos nós não o glorificamos, e ingratos não lhe rendemos graças. Conquanto ninguém há na terra, nessa terra de Deus, que não saiba da existência de Deus. E só o orgulho nos impede reconhecê-lo na sua condição absoluta de Deus único. Mas Jesus não, Jesus sabia de tudo isso e tentou nos guiar através da sua prece, o Pai Nosso, certo de que nós um dia faríamos a nossa própria prece, entraríamos no nosso quarto, fechada a porta, em segredo, oraríamos ao Pai, que tudo conhece, que tudo sabe. Os Espíritos, na oração do Pai Nosso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles fazem uma reverência a Deus em razão de que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Eles dizem assim: cremos em Ti, Senhor. Eu tenho aqui anotado, vou ler. Porque tudo revela o Teu poder, a Tua vontade e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho mais tenro de Eva, minúsculo, as obras da criação, desde esse raminho miúdo que seja, do pequeno inseto, do pequenino inseto, até os astros que movem
que se movem no espaço. O seu nome, Senhor, ali se acha inscrito, o nome de um ser soberanamente grande e sábio, a quem nós chamamos Deus. Deus. Vou prosseguir, sabe? Vou fazer a mesma coisa que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Peguei as proposições de Jesus na sua prece para fazer um pequeno comentário em vídeos curtos. Você comente aí seu entendimento a respeito da oração do Pai Nosso, sempre de maneira respeitosa e reverente, naturalmente. Compartilhe o nosso vídeo para que ele ganhe relevância. E se está vendo o nosso vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Se inscreva para que nós aumentemos o número, quem sabe, de comentários, que tem sido poucos, né? Tem sido poucos. Mas é importante o comentário, é importante. Vamos adiante.